Jesus, amém? Amém. Alegria de nós podemos estar na presença do Senhor nessa noite. Aleluias. Creio que Deus não vai despedir você essa noite sem você receber algo dos céus nessa noite. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. A palavra que eu queria trazer para essa noite era em Oséias, mas Deus me direcionou para o livro de Lucas. Quem tiver a sua Bíblia pode abrir comigo, Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 30 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Nós fazemos a leitura junto da palavra de Deus. Lucas 10, versículo 30. Amém? Amém. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou a pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Amém? Até aqui. Os irmãos podem tomar os assentos. Deus, Aleluia. A Deus. Um texto conhecido nessa noite. Quando vamos ver a respeito desse texto, esse texto ele começa a respeito, tudo vai começar a respeito de uma pergunta que um doutor da lei vai fazer para um mestre. A pergunta que o doutor da lei vai fazer: mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta que esse doutor da lei vai fazer é uma pergunta simples. Estamos olhando para um homem que é conhecedor, para um homem que estudou as leis, para um homem que tem conhecimento e tem entendimento naquilo que ele estava aprendendo. Mas estamos olhando para essa noite que o mestre vai observar para ele e ele vai dizer que está escrito da lei. E ele vai começar a dizer, pois ele sabia, pois ele tinha estudado. Só sabe aquele que estuda, só sabe aquele que se aprofunda. Se você estudar a palavra, você vai entender. Se você aprofundar na Bíblia Sagrada, a pessoa vai compreender. E assim não era diferente com o doutor da lei. Esse doutor da lei aqui, ele vai começar a dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua... Bendito é o nome do Senhor Jesus, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e assim por diante. Mas aonde eu quero chegar com isso? No meio dessa diálogo com Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus vai contar uma parábola para esse homem. A parábola que Jesus vai contar para esse doutor da lei aqui é a respeito de um homem. O homem aqui não tem o seu nome revelado no texto, mas traz
aprofundamento para nós aprendermos algumas coisas dessa noite. Esse homem aqui, ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Observa que era um caminho e uma caminhada de uma cidade para outra. Jerusalém para Jericó. Era o que o texto está nos relatando para essa noite. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jerusalém é a cidade do grande rei. Jericó, por outro lado, é a cidade do pecado e da destruição. Uma das coisas que nós devemos entender, que quando esse homem estava indo de Jerusalém para Jericó, ele estava indo contra a vontade de Deus, contra a mão de Deus. E aqui nessa noite eu quero aplicar algumas lições que nós devemos aprender a respeito desse texto. E a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é: devemos evitar a contramão de Deus. Todo aquele que evita, todo aquele que enfrenta a contramão de Deus, vai na contramão de Deus na realidade, ele vai ter consequências futuras, ele vai ter consequências daquilo que ele vai estar enfrentando lá na frente. Talvez você chegou aqui e você está passando por consequências do passado. Talvez você está passando por uma luta, passando por uma prova, passando por uma dificuldade pela consequência do passado. Mas eu vim dizer nessa noite que a sua vida, ela não pode estar na contramão de Deus, mas a sua vida precisa estar na direção de Deus. Aquele que tem um caminho que te leva e te conduz para a vida eterna, que te conduz para a salvação, aquele que te conduz para o caminho reto, para aquele que te conduz para a vida da salvação do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando estamos olhando para esse homem, no meio do caminho, vai aparecer alguns salteadores, aonde que talvez ele não estava esperando, mas vão aparecer, deixando ele quase morto. O texto revela meio morto, ou seja, está quase morrendo, está na beira da morte. Mas aqui entendemos que era tudo um propósito de Deus. Talvez no meio dessa caminhada que você serve a Deus, surgiu tantas dificuldades e tantas adversidades para a sua vida. Quem sabe no meio dessa caminhada que você está caminhando, surgiu tantas tempestades na sua vida, tantos desertos e tantos desafios pela frente surgiu, mas tudo que nós enfrentamos, tudo que nós passamos aqui na terra, existe um propósito. Eu vim dizer com uma palavra profética, eu vim dizer aqui com uma palavra de autoridade: tudo que você passa aqui na terra, existe um propósito. Essa prova que você está passando, ela não vai te matar. Esse deserto que você está passando, ele não vai te matar. Esse vale que você está passando, ele não vai te matar. Essa tempestade que está passando na sua casa, na sua vida, pode balançar de um lado, pode balançar do outro lado, mas a tempestade não vai abalar a estrutura da sua família. Aleluia! Aleluia! Deus, glória. Oh, glória a Deus. A primeira coisa que devemos entender, que esse homem poderia ir para qualquer lugar, em qualquer região, Aleluia. mas ele escolhe
Jericó. Escolhe contra a mão e a vontade de Deus. Tem pessoas que preferem ir contra a vontade do Senhor. Tem pessoas que preferem ir contra a vontade de Deus. E para piorar, prefere passar pela luta, prefere passar pela dificuldade. E fica culpando Deus. Fica culpando Deus pelo deserto, pelas provas, a qual foi ela mesma que entrou. Provas a qual foi ela mesma que colocou. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A segunda coisa que eu quero aplicar nessa noite, devemos evitar a religião da hipocrisia. É uma palavra dura, mas eu preciso trazer aqui o que Deus colocou. Aleluia. Talvez não era a mensagem que você queria escutar nessa noite. Talvez não é a pregação que você queria escutar. Talvez você queria escutar uma pregação de avivamento, que avivasse a igreja. Mas é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo nessa noite. A segunda coisa nessa noite é isso. Devemos evitar a religião da hipocrisia. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que esse homem está quase morrendo. Naquele mesmo lugar vai passar um sacerdote, um religioso. Se você observar o papel e a função do sacerdote, a função do sacerdote era muito importante naquela época. Eles estudavam muito tempo para aprender a respeito disso. Eles praticavam a vida inteira para o sacerdotismo. Só que quando o sacerdote vai chegar perto desse homem, tudo que ele aprendeu foi em vão. Tudo que ele aprendeu foi inútil, pois ele não aplicou na prática. Pois ele não aplicou agora o que ele estava vendo aos seus olhos. Porque quando olhamos para esse sacerdote, ele tinha um papel muito importante sobre ele: curar aquele que era enfermo, curar aquele que estava machucado, trazer uma palavra para aquele que estava desmotivado, trazer uma palavra para aquele que não tinha ânimo. E quem estava ferido no chão? Aquele homem, sem identificação. Aquele homem lá, que ninguém estendeu a mão para ele. O sacerdote estava lá. Mas o sacerdote, ao ver aquele homem, a Bíblia vai dizer que ele passa de largo. É por isso que entra a palavra hipocrisia. Porque ele está pregando, mas não está vivendo. Ele está falando, mas não está vivendo. Ele está anunciando, mas não está vivendo. É por isso que no Novo Testamento, Jesus ele vai dar já uma palavra muito interessante para nós, chamando os fariseus, chamando os escribas de hipócritas. Porque os fariseus e os escribas, eles faziam a lei, faziam os outros aplicar a lei, mas eles mesmos não gostavam de viver a lei. É por isso que Jesus vai dizer: hipócritas, vocês não estão vivendo aquilo que estão anunciando. Vocês não estão vivendo aquilo que estão falando e aquilo que estão anunciando.
A Bíblia vai dizer que esse homem aqui, esse sacerdote aqui, ele passou de largo, mas ele deveria era curar as feridas e o machucado. Mas entenda, se o sacerdote que deveria passar e não passou, tinha um propósito maior na vida desse homem. Talvez aquele que poderia estender a sua mão, a mão para você, e não estendeu a mão para você. Mas tudo tem um propósito maior. Talvez alguém poderia estender a mão para a sua vida, mas não estendeu a mão. Talvez alguém não ergueu a mão para a sua vida, não te ajudou no passado, mas tudo tem um propósito a respeito disso. A sua luta, meu irmão, ela não foi em vão. Essa prova que você está passando, ela não foi em vão. Esse deserto que chegou na sua casa, ela não foi em vão. Tudo tem um propósito para a sua vida. Fica tranquilo que a sua vida, a sua história, a sua família está no propósito de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Acompanha a vida de uma jovem com amnésia que acorda sem se lembrar de sua identidade após uma violência. Enquanto ela luta para reconstruir o seu casamento. Aleluia. Glória a Deus. O levita é o segundo. Naquele mesmo lugar vai passar um levita. O levita que tocava o instrumento do Senhor na casa de Deus. Não sabemos para onde que esse levita ia. Não sabemos aonde ele ia estar tocando esse instrumento. Mas o levita tinha uma importância também e um papel fundamental. Ele tinha uma importância de cuidar da área espiritual do povo de Deus. Aleluia. Porque quando ele louva a Deus, Deus começa a trabalhar dentro da alma do ser humano. Quando ele louva a Deus, Deus começa a agir dentro da alma do ser humano. Não é diferente nessa noite. Não é diferente sobre a sua vida, meu irmão. Se o sacerdote que deveria passar, ele não passou. Se o levita que deveria passar, não passou e não te ajudou na sua vida, não te ajudou na sua caminhada, não ajudou na sua história, poderia ajudar, poderia estender a mão na sua vida, mas não te ajudou. Saiba de alguém que vai estender a mão para você. Esse que estende a mão, ele é fiel para prometer. Esse é fiel para cumprir os projetos do Senhor e as promessas de Deus. Quem sabe para o mundo, você morreu nessa caminhada. Quem sabe para o mundo, você morreu nessa história. Quem sabe a sua caminhada foi no meio dessa trajetória toda, como esse homem aqui. Mas esse homem aqui, ele vai ter uma das missões tão grande na vida dele, que eu quero trazer para a igreja nesta noite. Quando talvez esse homem pensou que a vida dele tinha acabado, que a história dele tinha terminado, vai chegar um homem samaritano. Não sabemos sobre a sua família, não sabemos a respeito desse homem, nem o nome desse homem, mas esse samaritano, não sabemos a religião desse homem, não sabemos se ele servia a Cristo ou não servia,
Mas esse samaritano, ele olhou para aquele homem machucado e ferido e não pôde se conter. Ele teve íntima compaixão. O texto revela isso. Que esse homem para curar as feridas desse homem. Glória. Nesta noite eu tenho uma palavra para você e uma notícia para te dar. Que o bom samaritano, ele viu a sua luta. O bom samaritano, ele viu a sua dificuldade. O bom samaritano, ele viu esse deserto. O bom samaritano, ele viu esse vale. O bom samaritano, ele viu essa prova que você está passando. Ele está curando as suas feridas nessa noite. Quem é esse bom samaritano? É Deus. Pode o homem não te ajudar, mas esse que promete e cumpre na sua vida, ele é fiel, meu irmão. Quem sabe nesta noite você chegou na casa de Deus passando por ferimentos, dores no passado, ferimentos na alma, cicatrizes que te machucaram no passado. Mas eu tenho uma palavra a dizer para você. Esse que eu te apresento nessa noite, esse é Deus, aquele que cura a sua alma, aquele que cura a sua ferida, aquele que cura o seu machucado, aquele que cura aonde o ser humano não pode alcançar, aonde a medicina não pode chegar. Esse é Deus. E Deus nessa noite, ele começa a operar. Esse Deus começa a curar. Esse Deus nessa noite começa a operar com a mão forte. E quando Deus começa a operar com a mão forte, ninguém pode impedir. Bendito o nome do Senhor Jesus. Quando esse samaritano, ele para naquele caminho, acho incrível que esse samaritano vai ver a situação desse homem. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Foi aonde que esse homem aplicou sobre as feridas, sobre os machucados, azeite e vinho para curar os machucados, para curar os ferimentos, para curar aquilo que estava doendo no seu corpo. Talvez o sacerdote poderia passar e também passar azeite para curar os ferimentos daquele homem. A função dele era isso, mas ele passou pela água. O levita poderia talvez cantar uma canção, e a canção alcança a alma do ser humano. A canção alcança o sentimento do ser humano. Quem sabe o levita poderia fazer isso, mas agora passa alguém que não tem cargo, passa alguém que não tem função. Não sabemos a religião dele, mas ele sabe que sobre essa terra ele tem uma função muito maior. Sabe qual é, meu irmão? É levantar quem está caído. E nesta noite eu tenho uma palavra profética que Deus te chamou para levantar aquele que está caído, para levantar aquele que está ferido, para levantar aquele que está machucado. Deus de glória. E aí entra a terceira lição para encerrar. Devemos praticar o amor do bom samaritano. Esse bom samaritano, ele não é bom sacerdote, não é bom levita, mas ele vai praticar o amor. Olha para aquele homem e ele tem compaixão.
olha para aquele homem e não aguenta ao ver aquele homem naquele estado e cura as feridas, cura os machucados. E não se conteve em deixar aquele homem naquele lugar. A Bíblia vai dizer que ele vai levar consigo para curar os ferimentos, curar os machucados. Tem um, meu irmão, que cura as suas feridas, que cura os seus machucados. E esse que cura os seus machucados, ele está entrando na sua vida nessa noite e tendo um encontro com você, tendo um encontro com a sua história, tendo um encontro com a sua família. Quando você está aqui, esse bom samaritano está visitando o seu lar. Esse bom samaritano que é Deus, ele está visitando a sua casa, ele está visitando a sua família, ele está visitando o seu lar, ele está visitando para curar os ferimentos, curar os machucados, curar tudo que necessita e o que precisa para ser retirado e arrancado. Aleluia. Deus de glória. Bendito o nome do Senhor Jesus. Eu não sei como estava a vida desse bom samaritano. Não sei como estava a família desse bom samaritano. Talvez ele estava passando pela maior prova. Mesmo em prova, Deus estava usando a vida dele. Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por vale, Deus quer te usar para levantar outras pessoas. Deus quer te usar, meu irmão, como canal de bênção, como instrumento do Senhor. Mesmo você passando por prova, mesmo você passando por dificuldades, mesmo você passando pelo deserto que for, Deus quer te levantar mesmo assim, para levantar aquele que está caído, aquele que para o mundo já rejeitou, o mundo já desprezou, mas tem alguém que nunca vai rejeitar. Pode uma mãe deixar o seu filho e rejeitar, pode um pai rejeitar o seu filho e abandonar, mas tem alguém que não rejeita. E esse é Deus, meu irmão. Pode o marido rejeitar a esposa, pode a esposa rejeitar o marido, mas tem alguém que não rejeita. E esse é Deus. Deus nunca vai rejeitar a sua vida. Ele nunca vai rejeitar o que Ele tem na sua vida, o que tem na sua casa. Bendito é o nome do Senhor. Podemos sentir aqui a presença de Glória Deus. a Deus. Aleluia. Podemos sentir aqui a presença do Espírito Santo no nosso meio. Podemos sentir a graça e a autoridade do Espírito Santo no nosso meio. Deus quer levantar pessoas assim no nosso meio. Pessoas que é como esse bom samaritano. Não é destacado, mas é usado. Não é reconhecido, mas é usado. Não tem nome, mas é levantado por Deus. Deus quer levantar no meio dessa igreja pessoas assim, como um bom samaritano. Levantar aquele que está caído, levantar aquele que o mundo rejeitou, levantar aquele que o mundo desprezou, levantar aquele que está nas drogas e está no álcool e que o mundo não quer mais. Deus quer levantar a sua vida como esse bom samaritano. Você é essa pessoa que Deus quer te usar. Você é essa pessoa que Deus quer levantar.
Você é essa pessoa que Deus quer capacitar para levantar aquele que está sem força. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vou estar encerrando nessa noite. Deus de glória. Aleluia. Bendito a nome do Senhor. Se tem alguém que precisa de uma oração especial, pode estar passando aqui na frente. Eu estarei orando pela sua vida. Talvez seja no lar, na família, alguma dificuldade que você se encontra. Deus quer trabalhar sobre a sua vida. Glória a Deus. Se você precisa de uma oração, sentiu que a palavra falou com você, saia do banco e venha. Aleluia. Não fica preso pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém que quer uma oração especial? Deus de glória. Sabemos que a melhor resposta, meu irmão, é na oração. Glória a Deus. A resposta, meu irmão, que você procura é na oração. Se você chegou nesta noite querendo uma resposta, é na oração que você vai obter a sua resposta nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tem mais alguém que precisa aqui, alguém enfermo da sua casa, alguém com alguma dificuldade na sua casa, uma vez só você aceitando Jesus. A minha família não aceitou Jesus. Meu marido não quer vir na casa de Deus. Passa para frente. Quando você está aqui, Deus está trabalhando lá. Quando você está aqui, Deus está agindo lá. Aleluia. Vamos estar orando nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso. Glória a Jesus. Começa, Pai, a operar sobre a vida dela, Pai. Eu sei a necessidade, Pai, do coração dela. Mas o Senhor, Pai, bom dessa obra, Pai. O Senhor, Pai, é o bom samaritano, Pai. Aquele que opera, Pai, que cura as feridas, Pai, dos machucados, Pai. Começa a trabalhar dentro do lar dela, Pai. Dentro da casa dela agora, Pai. Começa a operar, Pai, as maravilhas do Senhor, Pai, sobre a vida dela, Pai. Toda enfermidade, ó Pai, arranca da vida dela, Pai, arranca da história dela, Pai. Deus começa, Pai, a agir sobre a vida dela, Pai, sobre a casa dela, Pai, família dela, Pai. Agora, Pai, Deus começa a operar, Pai, dentro do Deus coração poderoso, dela, Pai. aleluia. A enfermidade, Pai, vai ter que bater em retirada, Pai, Em sobre a nome vida de dela, Jesus. Pai, sobre a família dela, Pai, sobre a casa dela, Pai. Começa a operar os milagres, Pai. Começa a agir agora, Pai, o teu sobrenatural, ó Pai. Derrama agora, Pai, uma unção sobre a vida dela, Pai. Ó Deus, Pai. Deus é a unção poderoso. que cura, Pai. É a unção que gera milagre, Pai. É a unção que transforma, Pai. Começa a operar, Pai. Glória, glória, glória a Deus. Começa a agir, Pai, sobre a vida dela, Pai. Curas, milagres, Pai. Na casa deles, Pai. Começa a fortalecer, Pai, sobre a história deles, Pai. Sobre a história dela, Pai. E te peço, Pai, nessa noite, Pai. Começa a beijar, Pai. Começa a operar, Pai. Deus, glória. Oh, Deus. Toda a enfermidade, Pai. Senhor, tira, Senhor. Alaba, canta, alaba, da morte, Pai. Alaba, tia, Deus,
Pai.